mensagem bíblica dentro do livro de Apocalipse, capítulo 22, e convido você a abrir a sua Bíblia, Apocalipse 22. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Apocalipse 22. Apocalipse 22, de 1 a 4, e depois leremos o versículo 20. O texto diz assim: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Versículo 20, lá embaixo. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Vamos orar um pouco mais. Senhor, agradecemos pela tua palavra lida, e agora, quando temos a responsabilidade, o privilégio de poder explanar essas escrituras, nos dê a graça, Senhor, de fazer essa explanação na dependência do teu Espírito Santo. Edifica a tua igreja nessa noite, fazendo-nos lembrar as tuas promessas quanto à eternidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Apocalipse, por muitos anos, séculos até, ele foi intitulado de um livro dos enigmas, um livro difícil de interpretação, e de fato é, mas aprouvel a Deus e mover do Espírito Santo no seio da igreja planetária, de modo geral, fazer voltar o seu olhar, ou olhar o livro de Apocalipse, não como um livro de difícil interpretação, mas com um livro que tem um propósito para a igreja, para a humanidade. E assim, o livro de Apocalipse tem toda a sua trajetória, o seu nascedouro lá na ilha de Patmos, sendo revelado ao apóstolo João, por obra e graça de Deus. E nós estamos já agora no capítulo 22, no fechar da cortina dessas revelações. E o apóstolo aqui, ele já tem nitidamente, depois de uma série de visões, uma série de falar de Deus, próprio Jesus se apresentando a ele e dizendo que escrevesse e que registrasse isso. E nós estamos aqui já nesse, repito, fechar da cortina. Aqui nós, irmãos, já estamos não mais numa perspectiva de terra, de acontecimentos aqui que na revelação de João aconteceram, mas nós já estamos aqui na eternidade. Na eternidade, no céu. A visão de João agora não é mais das tragédias, não é mais dos selos que foram abertos, não é mais dos cálices que foram derramados, mas agora João vislumbra a cidade santa, a nova Jerusalém. E é isso que o capítulo 22, no fechar desse livro, ele apresenta. E é interessante notar que esse anjo que está presente no livro, e que ele vai orientando de certa forma João também, ele diz que esse anjo mostrou o rio da água da vida, que era claro
como cristal e que fluía do trono de Deus. Há um primeiro aspecto aqui, é de que no céu não haverá obscuridade. No céu não haverá espaço para aquilo que hoje o ser humano faz e fica às escondidas. No céu haverá, na verdade, um descortinar de tudo para nós, aqueles que cremos em Cristo Jesus, que pela graça fomos alcançados por Ele. E é bom que se diga, por mérito algum nosso, nenhum, mas pela graça exclusivamente de Cristo, fomos alcançados. Mas não haverá espaço no céu, na eternidade em Cristo Jesus, para algo obscuro. Obscuro hoje são as tramas muitas vezes que se fazem em bastidores da política. Obscuro hoje muitas vezes é o pecado que é realizado às escondidas. Obscuro hoje muitas vezes são as intenções do nosso coração, que lá dentro, graças a Deus que nós não podemos ver coração e mente de gente, porque nós não sabemos às vezes as intenções que as pessoas têm em relação a nós e em relação aos outros. São obscuros. Mas na cidade santa, a grande Jerusalém, o lindo país, não haverá espaço. Tudo será transparente, claro como o cristal. Essa visão primeiro, e essa primeira lição que o apóstolo João tem, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Esse rio que os escravos nos Estados Unidos, por isso que as canções como essa, esses hinos que nós cantamos, esse hino principalmente, quer estar ao pé da cruz. Ele fala do rio, talvez você não entenda, mas quando o escravo, ele cantava aquelas canções, dentro daquele contexto escravagista, terrível, escuro, terrível na história da sociedade, da humanidade. Eles estavam falando, na verdade, de que haveria um livramento quando tudo passasse, porque alguns deles já conheciam o Evangelho. E por isso eles cantavam um estilo chamado negro espiritual, porque eles cantavam com dor e com a intenção de passar além do rio, porque passar do outro lado do rio era, na verdade, ficar livre da opressão do Senhor humano. Ficar do outro lado ou passar o rio era ficar livre de muitas vezes aquilo que massacrava diariamente o seu coração, dentro de um espaço aparentemente livre, mas dentro de um sistema opressor. Por isso que eles diziam, além do rio, do outro lado do rio, há um dos lindos hinos chamado Rio Profundo, que está dentro da nossa inódia, e eles cantavam isso surgiu dentro de canções, junto com a música americana, foi algo maravilhoso. Mas a imagem aqui, irmãos, de fato, é de que esse rio, ele fluía, ele saía, ele descorria do trono de Deus e do Cordeiro. Duas figuras importantes no Apocalipse. Deus, Pai, Criador de todas as coisas, aquele que detém todo o poder, aquele que faz com que a história ande segundo os seus propósitos, e o Cordeiro que foi morto de uma vez por todas na cruz há mais de 2000 anos atrás, para pagar o resgate da dívida, que segundo o apóstolo Paulo aos Colossenses, essa dívida era contra nós, mas ele cravou na cruz a nossa dívida, e nos libertou, e nos deu livre acesso a Deus, livremente. Louvado seja Deus por isso. Esse rio fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Rio que limpa, rio que descedenta a sede, rio que é claro como um cristal, rio que pode fazer com que aqueles que entrem àquela cidade, contemplem, possam ter a clareza daquilo que é o céu. Mas no versículo 2, diz o texto que no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida,
que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. Que bênção! Porque não há escassez, não há estação que não se frutifique dentro dessa árvore da vida. Metaforicamente falando, diz que as folhas da árvore servem para a cura das nações. Aqui o que traz, irmãos, de lição, e você pode ler e reler comentários bíblicos, é de que no céu, esse trono do Cordeiro e o trono de Deus, ele faz com que as nações estejam submissas, não posteriormente à volta de Cristo, mas até anteriormente à volta de Cristo. Nós estamos vivendo momentos que muitas vezes há uma convulsão, nós notamos em todo o mundo. É preciso que se diga que, inclusive, e eu repito aqui porque já afirmei em outro momento, nós tivemos há anos atrás um ano internacional da paz. Mas desde que o mundo é mundo, e desde que o homem está presente no mundo, nunca houve paz. Nunca houve paz, às vezes, dentro do coração do homem, nas inquietações, nas lutas que ele tem consigo próprio, e nunca houve paz entre o homem e o seu semelhante. As nações, elas ficam em polvorosa, e talvez nós não tenhamos o conhecimento detalhado, mas de um momento para outro pode surgir um embate ou outro entre as nações, porque o interesse do poder é grande. Mas, irmãos, o que nós notamos claramente é de que do trono do Cordeiro e do trono de Deus há um manejar, há um dirigir, há um fazer com que essas nações, de uma hora para outra, elas se prostrem, e muitos impérios, a história está para provar isso, muitos impérios ruíram de um momento para outro, eles perderam o seu poderio, porque nós entendemos que Deus, quando quer fazer as coisas, e o Cordeiro, ele rege segundo a sua boa vontade, ele faz o que lhe aprove, ele faz como ele quer, ele determina muitas vezes o rumo das nações. Por isso que quando traz nesse versículo 2, de que essas árvores, essas folhas, melhor dizendo, da árvore, servem para a cura das nações, é porque as nações, elas estão submissas ao trono do Cordeiro e de Deus. Engano dos governantes. Você pode pensar na maior potência mundial hoje, mas comparado à visão que João teve do trono de Deus, nada se compara ao poder. Mas nós vamos adiante no versículo 3. João também vê, além desse rio claro como um cristal, ele diz: olha, já não haverá mais maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Aqui nós temos todo uma negação, um desatar mesmo, de algo que acontece aqui na terra, mas que na Jerusalém celestial não acontece, não tem vez, não tem espaço. Maldição aqui no sentido de mal, não haverá mal algum ali, não haverá maledicência. E aqui a ideia é de que o trono de Deus e do Cordeiro estão ali naquela cidade, e nós serviremos a Cristo Jesus nesse lugar sem maldade, sem maledicência, nesse lugar sem maldição. Nós precisamos entender, irmãos, inclusive hoje pela manhã falando rapidamente sobre serviço, aqui na assembleia que nós tivemos para a eleição da diretoria da igreja e de ministérios e departamentos. Se nós pensamos que só servimos a Deus aqui nessa terra, nós nos enganamos, porque você pode se aposentar do seu trabalho, e é justo isso.
você pode se aposentar das suas ações enquanto aqui na terra, mas nós sabemos que o serviço de Deus, o serviço a Cristo, o servir a Cristo, estarão para sempre conosco até a eternidade. Nós serviremos ao Senhor, nós continuaremos servindo a Ele, adorando, porque a adoração é serviço. Nós estaremos juntos diante do trono do Cordeiro, cantando, louvando, exaltando, e outras coisas mais que nós não sabemos. Nós o serviremos. Servir a Jesus, não apenas dentro de um plano aqui terreno, humano, visível, mas a ideia de serviço daqueles que foram comprados e resgatados por Cristo, a ideia de serviço na eternidade. E é algo que a gente tem de maneira às vezes tão, irmãos, assim, tão pequena nas Escrituras. Porque nós jamais vamos entender aqui na terra plenamente aquilo que nos está reservado nos céus. Mas nós serviremos ao Senhor. Nós reinaremos, inclusive o versículo 5 diz que nós reinaremos com Cristo Jesus. Nós estaremos com Ele. Mas, irmãos, interessante notar no versículo 4, que esse serviço, ele dá a margem, ele nos conduz dentro dessa visão de João, quando ele diz: eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Eles verão a sua face. Meus irmãos, todo o centro de nossa adoração, todo o centro de nossa ação evangelística, ou qualquer outra ação da igreja, é um propósito só, é ver Jesus. Na adoração aqui, nós temos apenas uma ideia disso. Todos os dias, se você tem a sua disciplina espiritual, lê palavra, ora, aos domingos ou no dia da semana, ou nos cultos nos lares, frequenta e participa. Aos domingos sobe essa escada, sobe esse templo, manhã e noite para cultuarmos. Aqui, irmãos, o propósito nosso é contemplar, é adorar, é exaltar a Jesus. Mas, irmãos, aqui ainda é um grande ensaio. Aos domingos são ensaios, porque haverá um verdadeiro e glorioso dia que nós veremos Jesus face a face. Hoje nós entramos aqui e aqueles que têm Jesus sabem da importância de estarmos aqui dominicalmente, pelo menos. Aqui nós somos edificados, aqui nós adoramos ao Senhor, aqui nós somos restaurados, aqui o Espírito Santo trabalha dentro do nosso interior, aqui quem sabe algumas lágrimas são derramadas, lágrimas de esperança de que a situação mude diante do contexto que alguém está passando. Aqui milagres são realizados em nossa vida. Mas tudo isso é um grande ensaio, porque naquele grande e glorioso dia nós contemplaremos ao Senhor face a face. Face a face. Alguém ilustrou isso de maneira assim, a grosso modo, como a gente diz. Quando você pega um avião, faz uma viagem aérea, às vezes você é recebido ali pela tripulação, você conhece a aeromoça, mas nem todos veem a face do piloto. Nem todos veem a face do piloto. Algumas agências, algumas empresas de viagem, inclusive, fazem com que alguns entrem na cabine do avião para conhecer um pouco e falar com o piloto. Mas se você voou essa semana e esses dias, durante esse ano, não foi todas as vezes, quem sabe você nunca viu o piloto. Mas você sabia que aquele avião tinha um piloto e um copiloto. Você sabia que aquele avião, ele saiu do seu local e chegou ao seu destino.
Aqui o que eu quero dizer, irmãos, é que naquele grande dia, nós veremos o rosto do piloto. Nós veremos o rosto desse comandante de voo da nossa vida. Nós contemplaremos face a face aqueles olhos maravilhosos de Jesus. Nós contemplaremos, segundo a própria Escritura, as suas feridas, metaforicamente falando, as suas feridas que foram feitas pelo amor a nós, pelo amor que ele teve em ir até a cruz. Nós contemplaremos. Nós contemplaremos. Eles verão a sua face. Eles verão a sua face. Já perguntei, e você não precisa responder, que pode ser que seja essa a resposta da maioria. O que é que você preferiria? Os dois são ruins, mas eu já imagino o que você vai escolher. Você preferiria ficar, a partir de agora, para o restante da sua vida, sem voz ou sem visão? Imagina aí. Qual é a resposta da maioria que eu penso? Porque, inclusive, isso é uma dinâmica que se faz em grupo. A maioria diz assim, talvez você possa ser até contrário. Mas a maioria diz, eu posso ficar sem falar. Não é? Posso até ficar sem falar. Vou aprender Libras. Comunicar com... Agora, sem a visão, jamais. Tive um cunhado esse ano, e os irmãos conhecem, no início do ano, Robson. Partiu e nos últimos anos, mas nos bons anos, ou maus anos, né? Podemos dizer, ele não enxergava mais, devido a uma diabetes altíssima. Você pense comigo, você jamais contemplar o rosto do seu filho. Marido, você jamais contemplar o rosto dessa mulher que você sabe que ela ama você, que ela está com você há anos, né? Esposa, você jamais contemplar o rosto daqueles filhos tão queridos. Jamais eu contemplar o rosto de Isaac e não vê-lo crescer, só ouvindo a sua voz. Jamais eu ver minha filha Poliana, o rosto dela, jamais ver o rosto de Sônia. Você está entendendo isso? Mas naquele grande dia, hoje nós estamos vendo como disse o apóstolo Paulo, como um espelho. A coisa ainda está fosca, porque os espelhos no tempo de Paulo não são como os espelhos de hoje, que a gente vê com nitidez. Já se tinha vidro, mas era muito usado um tipo de espelho que a imagem não era tão nítida. E por isso que ele diz, nós percebemos hoje como espelho, mas um dia tudo vai ficar claro, tudo vai ficar nítido. Um dia nós veremos face a face o nosso Rei. Um dia nós contemplaremos o nosso Jesus. Um dia nós contemplaremos o trono do Cordeiro. Meus irmãos, isso para nós deve ser de uma alegria tão grande, porque isso não é história de Trancoso, isso é esperança para nós. Isso não é sonho, isso é esperança, isso é certeza, isso é convicção. E nós não falamos isso com prepotência espiritual. Ai de nós! Nós falamos isso porque foi nos dado uma fé viva em Cristo Jesus. Foi Ele quem nos deu, por graça. Mas nós encerramos, irmãos, indo ao capítulo, versículo 20, melhor dizendo. E nós vamos entrar lá. E ele diz, aquele que dá testemunho destas coisas, quem dá testemunho é o próprio Jesus, que está dizendo, eu estou testificando. João escreve aí, porque isso são palavras fiéis e verdadeiras. Nós não estamos brincando, quando estamos falando para você, João, de que as coisas, elas acontecerão dentro de um cenário, onde o trono de Deus coordenará o andamento de todas as coisas. O mundo não estará à deriva, como alguns imaginam.
Existe um Deus que governa soberanamente, poderosamente, e que tem o controle da igreja, tem o controle da sua família, que é de Cristo, tem o controle da minha vida, tem o controle da nação, tem o controle do mundo em suas mãos. É assim que cremos. Mas ele vem e diz, aquele que dá testemunho destas coisas, diz: sim, eu venho em breve. Eis que eu venho em breve, em breve, em breve. Meus irmãos, isso aqui foi escrito há cerca de 2000 anos atrás. E pode ser que você pergunte, mas como pode? Que demora é essa? Que promessa difícil de se cumprir. Alguns, quem sabe, quando nós falamos isso aqui, até podem zombar de nós. Mas isso vocês estão falando, o cristianismo está falando há tanto tempo. De que Jesus vai voltar, de que Jesus vai voltar, de que Jesus vai voltar. E até hoje não aconteceu nada. Mas, meus irmãos, é isso sim, que a igreja do Senhor, nós aqui, e toda a igreja do Senhor espalhada em todo o mundo, nós não podemos perder de vista. Que pode ser que nós nos preocupemos, aliás, tanto aqui com a terra. A nossa visão esteja tanto aqui na terra, nesse plano aqui terreno, e nós estamos gostando tanto daqui, e por melhor que seja essa terra, nós sabemos que ela não permanecerá para sempre. Eis que cedo venho. A igreja, ela jamais pode olvidar, ela pode deixar de lado, ela já pode esquecer uma promessa de volta de Cristo Jesus, porque isso um dia acontecerá. Eu costumo dizer que ou nós vamos ao encontro dele quando partimos em Cristo Jesus, mas um dia certamente ele virá buscar a sua igreja. Ele virá, eis que cedo venho. E eu lembro a você que um dia para o Senhor pode ser como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele já tem na sua agenda, ele já tem determinado momento onde tudo se consumará. E ele voltará para buscar a sua igreja. Por isso que eu quero alertar aqui a crente que está brincando de ser crente. Crente que está brincando de ser crente, é isso mesmo. Eu não quero duvidar da sua salvação não. Porque não é da minha alçada e nem da alçada de ninguém, a não ser da alçada de Deus. É de foro divino isso. Mas, meu querido, se você tem a marca da promessa e você está querendo brincar com coisas tão profundas e maravilhosas e surpreendentes e sérias e que trazem compromisso à nossa vida, eu quero alertar para que a sua vida seja de santidade, para que você rompa com as amarras de algumas coisas que lhe prendem, para que você lance fora algumas posturas e condutas do seu coração, porque elas estão comprometendo e perguntando claramente para mim: será que é mesmo de Cristo Jesus? Será que é mesmo de Cristo Jesus? Eis que cedo venho. Irmãos, nós lembramos a igreja do Senhor, que isso um dia acontecerá. Um dia tudo isso chegará à sua consumação. E um dia aqueles que foram resgatados por Cristo Jesus, comprados por Cristo Jesus, segundo o próprio texto de Apocalipse 22, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Doutora Bárbara Burns, que é uma doutora em missiologia que esteve aqui um tempo atrás, ela diz que na Europa hoje não se pode nem dizer mais em sangue de Jesus, porque isso é agressivo para o europeu, porque se considera um continente pós-cristão, e como é que pode sangue de Cristo? Um sangue que lava, um sangue que purifica. E nós jamais poderemos esquecer, irmãos, de que o sangue de Cristo Jesus foi Ele, aliás, quem foi derramado para que nós pudéssemos ter o passaporte, o carimbo vermelho em nossa vida, no nosso coração, do sangue dele.
para que nós possamos entrar no lindo país. No lindo país. Há pessoas que morrem no mundo na promessa de que, morrendo por uma ideologia, elas terão acesso a um paraíso, com moças com lábios de mel. Homens bomba morrem com essa promessa. E eles dão a vida de forma equivocada por aquilo ali. Mas, irmãos, nós entendemos que o lindo país para nós não é um conto de fadas, é uma realidade em Cristo Jesus. Sejamos todos edificados com essa palavra. Eis que cedo vem. Eis que cedo vem. E aí nós podemos dizer, como o Maranata, que o apóstolo Paulo sempre gostava de destacar ali no final das suas cartas: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos dizer todos juntos? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem mesmo, Senhor, porque daqui para frente as coisas vão piorar, e vão piorar muito. Mas Deus há de nos dar graça, irmãos, de que quando aqui ficar insuportável, nós precisamos ainda mais esperar aquele glorioso dia, para podermos estar com Cristo Jesus, vendo a sua face. Amém? Quero orar nesse momento. Senhor Deus bendito, exaltado é teu nome nessa noite. Louvado seja teu nome, porque as tuas coisas não são obscuras, são claras como o rio, são claras como um cristal. Elas são transparentes totalmente, e nós louvamos o teu nome, ó Deus, porque um dia contemplaremos tua face, um dia veremos o teu rosto, um dia estaremos na tua presença. Isso é sinônimo de comunhão contigo, Senhor, de adoração. Ah, Pai, muito obrigado pelo privilégio, pela oportunidade que nós temos, Senhor, de te servir aqui, e que estaremos servindo até lá na eternidade. Agora, Senhor, quando também falamos sobre a tua volta, que esta igreja aqui, ela tenha o seu olhar voltado para as coisas do alto. Senhor, por mais que gostemos aqui dessa terra, nós possamos, ó Deus, ter a convicção muito clara de que um dia nós estaremos contigo. Aviva, Senhor, essa esperança cada vez mais em nossos corações. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus.